Irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Lucas, Ministério na Galileia, 4:14 a 9:50. Hoje, Lucas 6:39 e seguintes. Versículo 39. Condições do zelo. O Senhor agora irá falar do zelo apostólico. Nos versículos anteriores, falou da misericórdia, gratuidade, amor aos inimigos. Versículo 39, Lucas. Disse-lhes ainda uma parábola. O Senhor está falando em parábola, que é uma linguagem, um gênero literário, uma linguagem popular, para dar um sentido religioso àquilo que ele quer dizer. Isso é parábola. Pode, acaso, um cego guiar outro cego? Por acaso pode um cego guiar outro cego? Dois cegos andando numa estrada, numa rua, numa via, e hoje estão falando de sínodo, né? Que é caminhar juntos. Um cego pode guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Não é verdade isso que o Senhor está dizendo? Um cego não pode guiar outro cego. É alguém que enxerga que pode guiar um cego. Aquele que enxerga tudo e todos é Jesus. Na verdade, é Ele quem nos guia. Mas aqui falando para nós, um guia que é cego não pode guiar outro cego, porque vão cair no buraco. Vão cair, vão tropeçar. A vida da gente é um caminho, nós estamos em caminho, mas aqueles que conduzem o caminho não podem ser cegos, porque senão, como é que eles vão guiar? Não existe discípulo superior ao mestre. Todo o discípulo perfeito deverá ser como o mestre. O guia, aquele que guia, que está na frente, caminho sinodal, ele tem que enxergar bem para guiar. E ele tem que fazer como o mestre. O mestre é Jesus. Então aquele que guia o caminho sinodal deve ser Jesus. E não só o caminho sinodal, estou falando porque é uma coisa atual. Qualquer caminho. É Jesus quem guia o caminho. Um cego não pode guiar outro cego. Não existe discípulo superior ao mestre. O discípulo tem que fazer o que o mestre fez, tem que dizer o que o mestre disse. Não pode inventar doutrinas estranhas à fé católica. Não pode inventar. Todo discípulo perfeito, e nós queremos ser perfeitos, o nosso Senhor diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. A gente tem que tender a essa perfeição. Porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu olho? Primeiro é isso. Se eu estou guiando, se eu sou um guia, se eu sou um mestre, eu tenho que guiar. Eu não posso ser cego. Se eu estou guiando um cego, eu não posso ser cego. E eu tenho que guiar do jeito que nosso Senhor guiou. Então eu tenho que ler o Evangelho, tenho que ter uma vida de oração, uma prática de oração, uma caridade fraterna. Senão eu não vou guiar. Eu não vou fazer aquilo que nosso Senhor fez e diz. Se eu não dou a minha vida por todos, até pelos inimigos, e ele disse isso,
anteriormente já. Eu não sou um guia, eu não sou um mestre, porque não estou fazendo aquilo que o guia, que é Jesus, o mestre, fez. Segunda coisa é essa aqui. Porque olhas o cisco no olho do teu irmão. Por que a gente vê o defeito do outro? Às vezes é um pequeno defeito. E não percebes a trave que está no teu olho. A gente não vê, não quer olhar o nosso defeito. Muitas vezes pode ser um defeito grande, mortal. Pecado mortal, não confessado, não arrependido, leva ao inferno. E a gente vê as imperfeições no irmão. A gente tem o olho aguçado para ver o cisco que está no olho do irmão. A gente percebe o que está errado no irmão. E a gente não se arrepende e luta contra a própria imperfeição. E pode ser contra pecados mortais. Então, irmão, se você tem um pecado grande, mortal, não fica olhando o cisco no olho do teu irmão, não. Tira primeiro o teu pecado, o teu defeito, a tua imperfeição. Aí tu poderá corrigir o irmão. Em caridade, caridade fraterna. Corrigir não é condenar. Quem condena é o Satanás na Sagrada Escritura. Corrigir para levar o irmão, para o irmão deixar o erro, para levar o irmão a edificar o irmão, para levar o irmão à salvação, para trazer o irmão para a verdade, para a salvação. Aí sim, não é olhar todo defeito, acusar, apontar o dedo, quando nós temos defeitos também. Claro, se o irmão está num erro, você está vendo, você tem a obrigação de chegar até lá e dizer, né? É caridade fraterna, mas não julgue não. Então, a gente tem essa tendência de ver o cisco no olho do irmão e não ver o próprio pecado, as próprias imperfeições. Torno a dizer, se o irmão precisa de correção fraterna, você tem que corrigir. Mas correção fraterna, para a edificação do irmão, para a salvação do irmão, para trazer o irmão de volta à verdade, ao caminho justo. O sínodo é esse caminhar justo. A correção fraterna entra no caminhar justo, junto. Aqui entra a correção fraterna. Nós estamos caminhando juntos. Né? Se alguém está no erro, eu tenho a obrigação de exortar, corrigir, mas com espírito de correção fraterna. Porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu. Seguinte, como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave em teu próprio olho? Aqui nosso Senhor insiste, ele repete. Se ele está insistindo e repetindo, uma coisa muito importante. Não ficar acusando nem apontando o dedo. Correção fraterna, sim. Apontando o dedo no olho do irmão, na imperfeição do irmão, não. E se o irmão não quisesse corrigir, aí é com ele. O texto grego é ipendekai parabolen autos. Eu ensinava em parábola, parabolen, metidinatai, tiflon, odegen, como pode um cego e outro cego? O ri amfoteroi, ambos, eis botinum, em pesuntai, cairão por dois. Tá. O que este matetes riper, o discípulo não pode ser maior do que o mestre. Tom didascalon,
Didaskalos é o mestre. Katertismenos de paz estai hos ho didaskalos autu. O discípulo tem que ser como o mestre. Então que a gente exorte como Jesus, que a gente ensine como Jesus, que a gente traga o irmão que está desviado do caminho para o caminho verdadeiro. Mas um cego não pode guiar o cego. Quem não conhece Jesus e não ensina aquilo que Jesus ensina, e não vive aquilo que Jesus viveu, não pode ser guia, nem mestre. Hipócrita, continuou o Senhor, tira primeiro a trave de teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Aqui Jesus já chama de hipócrita, aquele condutor cego, que quer guiar outro e é cego, e fica só olhando o cisco no olho do irmão, os pecadinhos ou imperfeições do irmão, e não vê o próprio pecado. Às vezes está um pecado grave de adultério e vê a impaciência do irmão. Deixa o adultério mesmo. Mesmo não pode ser nem guia, se está no pecado desse. Então o Senhor chama de hipócrita. Versículo 42. Hipócrita é aquele que tem aparência da verdade, se veste bem, fala bem, parece que conhece a lei de Deus, parece que segue a lei de Deus e não segue. É um mentiroso, é um falso. O hipócrita peca por falso testemunho. A pior praga na Igreja Católica é a hipocrisia. Quer dizer, uma das piores, né? Tem coisa pior. Hipocrisia. O hipócrita, ele aparenta. Jesus comparou o hipócrita a um sepulcro caiado. Por fora bonito, por dentro sepulcro morto. Ossos mortos. Esses são os hipócritas. Se converterem, pode acontecer com eles o que Ezequiel profetizou acerca dos ossos mortos, que se juntaram e ressuscitaram, reviveram pelo Espírito. E daqui a 50 dias, um pouco menos, será a grande festa da nossa Igreja Católica de Pentecostes, quando o Espírito Santo virá, Atos 2, 1 a 13, como vento forte, né, língua de fogo, os discípulos, as línguas cairão sobre eles, que estavam reunidos com Maria ali, no cenáculo, e eles orarão em outras línguas. A glossolalia, dom das línguas, existe na Igreja Católica. Não é invenção de movimento, não. Existe o dom das línguas. E quem disser que não existe, prova, porque está em Atos 1 Coríntios 12, Paulo fala muito sobre isso. Então anula o que Paulo disse. Ou explica ou tenta explicar, né? Porque aí essas tentativas de explicação ou explicações, pseudo-explicações, né? O hipócrita é um pseudo, né? Ele tem a pseudo-verdade, ele é um falso. Então essas explicações são pseudo-explicações, né? Quando não quer admitir o texto grego, não entendem o texto grego, não refletem a partir do texto grego, porque o Evangelho, Atos, as cartas de Paulo foram escritas em grego. Então, para você entender, você tem que ler a partir do grego e refletir a partir do grego. Senão não entende. Vai, no máximo, repetir interpretações de outros. Não tem base para falar da palavra de Deus, né? Então, nosso Senhor aqui, ele é muito incisivo, muito forte, chama de hipócrita quem fica olhando só o defeito do outro e não se corrige. Não pode seguir isso, tá? É o versículo 42, né? Hipócrita, é a palavra grega. Só que em vez de hipócrita é hipócrita. Aqui o acento no ar, hipócrita. Equivale protonten docon ectu oftalmu su. Equivale, quer dizer, tira, expulsa, é tirar com força.
próton primeiro, tendocon ectu oftalmo su. Tira primeiro a trave do teu olho. Ele vê o cisco no olho do outro. Quando tem uma trave no olho, tira primeiro a trave que dá no teu olho. Aí tu verás para ver o cisco no olho do teu irmão. E então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ele tem uma trave no olho e quer tirar o cisco do olho do outro. Ele tem um pecado gravíssimo. Não pode ser guia na Igreja Católica. Caitote, então, diablepseis, tocarfos, então poderás tirar futuro carfos, o cisco, toento oftalmo, tu adelfu su ekbale. Então poderás ver, na verdade, diablepseis, poderás ver, futuro do ver, para tirar ekbalem, tocarfos, o cisco, tom ento oftalmo, no olho, tu adelfu su, do teu irmão. Aqui a palavra adelfos é irmão, mas não é irmão de sangue. O grego fala irmão em diversas categorias de significado. Aqui a palavra irmão é aplicada para irmão de comunidade, irmão de fé. Como Jesus não teve outro irmão, isso aí não existe. A palavra adelfos no grego não significa necessariamente irmão de carne. Mas, outra ocasião, eu explico essa questão. Continuando. Versículo 43. Não há árvore boa que dê fruto mau. Uma árvore boa, se ela é boa, ela dá fruto bom. Um discípulo bom, se ele é bom, ele dá fruto bom. Um guia bom, se ele é bom, dá fruto bom, dá conselho bom. E esse dá fruto, e o fruto é consequência do Espírito Santo na Igreja Católica. São frutos do Espírito Santo. O apóstolo, ou guia, ou discípulo que dá fruto bom, ele deve ser guiado pelo Espírito Santo. Só pode dar fruto bom como consequência da ação do Espírito Santo na vida dele. Não dá fruto bom. Dará fruto mau. Então, para ser guia na Igreja Católica, tem que ser conduzido pelo Espírito Santo no caminho sinodal. E quem é conduzido pelo Espírito não fica olhando o cisco no olho do irmão toda hora e acusando. Ele fala para a edificação do irmão, não para acusar o irmão. Ele fala não para condenar o irmão, para salvar o irmão, para tirar o irmão do erro. Não há árvore boa, não há discípulo bom que dê fruto mau, né? E nem árvore má que dê fruto bom. Aqui é uma lei natural. Está falando de árvore, fruto, porque era a realidade dele, Jesus naquela época. Hoje seria internet, 5 GB, YouTube, sei lá o quê. Porque hoje é a realidade, a gente evangeliza assim. YouTube pode ser usado para o bem também, e às vezes para o mal. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Eu conhecerei a árvore pelo fruto. É isso que está dizendo nosso Senhor aqui nesse versículo. Eu conhecerei o discípulo pelo fruto do discípulo, o mestre pelo fruto do mestre, o guia pelo fruto do guia. E fruto, eu volto a dizer, fruto é do Espírito Santo, são as ações do Espírito Santo na pessoa. Leia 1 Coríntios 12, e principalmente 12, 31 a 13, 13, que é a caridade, que é a maior dos dons, é a caridade. Madre Teresa de Calcutá viveu a caridade. Viveu conosco há pouco tempo. Eu, quando cheguei em Roma, em 2003, a primeira celebração de beatificação que eu assisti foi dela.
Fiquei lá até 2015. Estudei 12 anos em Roma. Fiz mestrado, doutorado lá e pós-doutorado quando cheguei no Brasil. Eu sou pós-doutor em Bíblia. Então, não há árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto, que é a ação do Espírito Santo. Eu insisto. Não se colhem figos de espinheiro. Você pode até um espinheiro tirar figo de lá? Não. Pode até uma mangueira tirar uma goiaba? Não. Não sei que o pé de goiaba tem ali debaixo, né? Nem se vindimam uvas de sarças. Pode até ir até uma sarça, um arbusto qualquer e tirar a uva? Não. A uva é o fruto. A manga é o fruto. Mas a manga nasce de uma mangueira. Tá. Fruto bom de árvore boa. Fruto mau de árvore má. E qual é o fruto bom e o fruto mau? Leia Gálatas 5, né? Ou a caridade de 1 Coríntios 12, 31 a 13, 13. Caridade é paciente, prestativa, é isso, é aquilo. Não se coleriza, não guarda rancor, luta contra a injustiça, faz tudo pela verdade. O teu pastor está fazendo isso, o teu padre, o teu guia, ele vive essa caridade, então ele é uma árvore boa. Ele não vive, então não é. E com o tempo, os frutos se manifestam. É bom ter prudência, não ficar sempre atento. A prudência é muito boa, muito boa. Ficar de olho, observando. Não embarcar no primeiro fruto, não. Às vezes engana. Satanás engana. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. Quem é bom, tira do coração o que é bom. Mas do coração, vai dizer, não sou imaculado, também nasce o que é mal. Nós nascemos com o pecado original. No dia do nosso batismo, o pecado original foi tirado. Mas ficou a consequência do pecado. A tendência ao pecado, todo mundo tem, vai lutar até a morte. Essa tendência não foi tirada. Quem tem tendência para se encolerizar, vai lutar contra isso até o final. Quem tem tendência para a gula, vai lutar com isso até o final. Quem tem tendência para a luxúria, vai lutar com isso até o final. Como é que cura, que vence isso? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. É assim. Tem outro jeito? Tem não. A tendência ao pecado é até o final. Mas nós temos também inclinações boas dentro de nós. É uma luta, como diz Paulo lá, Romanos e Gálatas. Dentro de nós tem uma luta entre o bem e o mal. Quem vai decidir, quem vai ganhar, sou eu. Se eu seguir as inclinações, mas eu perdi a luta. Se eu seguir as boas inclinações, bons frutos, eu ganharei e ganho a luta. Não faço isso só. Faço isso no seu da Igreja Católica. E no fundo é Cristo que vence em nós. Eu não vivo, é Cristo que vive em mim. Diz Paulo lá em Gálatas 2, 20, 21. Eu não vivo mais, é Cristo quem vive em mim. Minha vida na carne eu crucifiquei. Paulo, como é que eu consigo crucificar? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. É isso. Leitura da palavra, estudo da palavra, pedindo ao Espírito Santo que venha, sendo humilde. É assim, irmão. Irmã. Então, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. E o mal, de seu mal, tira o que é mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que o coração está cheio. Certamente a pessoa pode ser hipócrita. Ela pode estar falando com o que ela não vive. Mas eu digo a você, toda hipocrisia um dia será revelada, seja de quem for. Qualquer hipocrisia um dia será revelada. Ou aqui na terra, ou no dia do juízo, que tudo será revelado. No dia do juízo, tudo será revelado. Tudo que está escondido será revelado.
Então, atentos, irmãos e irmãs. Não há árvore boa que dê fruto mau. 43. Nem árvore má que dê fruto bom. Ugar est dendron, calon poion, fruto bom. Carpon, calon poion, carpon. Carpon é o fruto, calon bom. E no final, sarpon. Uder palindendron, sarpon poion, carpon, calon. Fruto bom em árvore boa, fruto mau em árvore má. Atento aos frutos para conhecer a árvore. Embora eu digo, pode haver hipocrisia também, é uma aparência de bom fruto. Então, atento para ver se o fruto realmente é bom. Se é fruto do Espírito Santo, traz uma paz profunda na pessoa e no próprio ambiente. Se não é, não traz. Continuando agora, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Aqui é uma grave advertência de Nosso Senhor direcionada a nós, todos nós. Por que que a gente chama tanto Senhor, Senhor? Que a gente reza tanto e não faz a vontade de Deus? Quando ela está no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Todo dia a gente reza, seja feita a tua vontade, Senhor. Mas a gente quer fazer a nossa vontade. Sou eu que sou imagem e semelhança de Deus, não é Deus que é minha imagem e semelhança, não. Não é Deus que tem que fazer a minha vontade, não. Tem católico aí que quer toda hora que Deus faça a vontade dele. Só sabe pedir. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. A igreja não é supermercado para você querer isso, aquilo, pegar, comprar e levar, não. Eu que tenho que fazer a vontade de Deus, não é Ele que tem que fazer a minha vontade, não. Porque isso eu peço todo dia no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Por que é que a gente diz Senhor, Senhor, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. E a gente quer fazer a nossa vontade. E a gente não faz a vontade do Pai. Mas não fazeis o que eu digo. Nem a gente faz a vontade de Cristo, porque Cristo é um com o Pai, são duas pessoas, três com o Espírito Santo, mas um Deus só. Por que é que a gente fala tanto, reza tanto e não faz a vontade do Pai nem de Jesus? Verso 46. Tidé me caleite, por que é que vocês me chamais? Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie é a palavra grega. Kai u poiete, poiete, não fazeis, e não fazeis o poiete, ha lego, o que eu digo. Por que é que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? Por que é? Cada um tem que responder, né? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e põe em prática, o que? As palavras de Nosso Senhor. Mostrar-vos-ei a quem é comparável. Aqui vai entrar outra parábola, que é um ensinamento com palavras corriqueiras, normais, ele fala em aramaico, Nosso Senhor, apesar do escrito é em grego, ele fala em aramaico, a cultura era hebraica. Ele vai falar com a linguagem do povo, vai usar categorias da linguagem dele para ensinar, dar um ensinamento religioso. Isso é a parábola. Então, porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Aí ele vai dizer: se alguém vem a mim, se, e é quem vem a Jesus, não é quem não vem, não. Ele está falando para quem vem a ele. Então, é para aqueles que seguem a ele, ou querem seguir. Escuta minhas palavras, e o escutar, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai errado,
Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o Senhor. O escutar no Deuteronômio quer dizer obedecer. Não é só escutar não, porque quem escuta não obedece, não é discípulo. Não é discípulo. Só é discípulo quem escuta e obedece e põe em prática. Ou pretende, ou faz um esforço para isso. Às vezes a pessoa está no caminho, ainda está muito imperfeição, mas está lutando. Diferente de quem escuta, não está nem aí, recolhe a parábola do semeador, a semente lançada lá na beira do caminho, é aquele que escuta e não está nem aí. Mas o escutar no Antigo Testamento, o escutar no Deuteronômio, o escutar na história deuteronomista quer dizer obedecer. E o primeiro mandamento então é obedecer. Escutar que é obedecer. E qual é? Obedece, Israel. O Senhor teu Deus é um só. Nós temos um Deus só. Então a gente segue um Deus só. Não tem vários deuses. Não existem outros deuses. Êxodo 20. Deuteronômio 6,4. Então, se alguém vem a mim, ele está falando para aqueles que vêm a ele, que é discípulo, escuta minhas palavras, no sentido de obedecer, e ele diz logo em seguida, e põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Ele vai dizer quem é essa pessoa. Assemelha-se ao homem ou à mulher que ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Você vai construir uma casa. Pessoal aí que trabalha com construção, né? Tem que fazer o alicerce da casa. Qualquer construção tem que fazer o alicerce. Quanto melhor o alicerce da casa, melhor, mas a casa vai segurar. Às vezes tem apartamento aí que cai, né? Fortaleza, uns anos aí caiu. Porque não estava bem alicerçado. Então, uma casa ou qualquer construção tem que ter um bom alicerce. E ele aqui tem que dizer que ele vai dizer que o alicerce é na rocha, sobre a rocha. Não construir assim numa areia movediça, né? Numa areia à beira da praia. Aí construir uma casa na beira da praia, bem ali das ondas mesmo. Como é que vai construir? Tem que ser sobre a rocha a casa. E a rocha é Cristo. A casa somos nós, irmãos. A nossa casa tem que ser alicerçada em Cristo. Ele é a rocha. E Pedro a pedra. Mas Jesus é a rocha angular. Outro dia a gente refletiu no Salmo. A rocha da nossa casa é Cristo. E aquilo que Cristo ensinou e viveu. Ele é a rocha. Então faça o que ele ensinou e disse. E viveu. E lê as cartas de Paulo. Paulo entendeu muito bem quem é Cristo. Assemelha-se ao homem que ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou alicerce sobre a rocha, que é Cristo. Veio a enchente, a torrente deu contra essa casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Veio a tentação, veio a provação, veio a enchente, veio o vendaval, veio o terremoto, veio o maremoto, veio o que vem, mas a casa não cai. Porque o alicerce é Cristo. Contra esse alicerce, ninguém pode. Provação nenhuma, tentação nenhuma é superior a Cristo. A casa não cai. Ainda que balança um pouquinho, né? Mas não cai. Quem está alicerçado em Cristo não cai. Se está caindo, porque ainda Cristo não é o alicerce. Então a nossa casa, a nossa rocha, a nossa vida, o nosso caminho, o caminho sinodal, tem que ter como alicerce o Cristo, irmão. Você não pode colocar no caminho sinodal um outro alicerce, senão Cristo. Aquilo que ele disse, ensinou e viveu. Então, leia a palavra. Mas interprete bem, porque a questão hoje é aquela questão da hipocrisia, do pseudo, né, do falso. Tem muita pseudo-interpretação da Sagrada Escritura. Né? Estão interpretando erradamente e ensinando erradamente.
Essa é a questão. Porque não estudaram bem. Não conhece as línguas originais, não conhece. Aí fica dizendo coisa aí. Um bocado de professor aí repetindo coisa. São reprodutores de pensamento. Eles não conhecem a palavra. Está cheio aí. Nas casas, né? Nas internet. Tá? Então veio a enchente, a torrente deu contra essa casa, tentação, provação, mas não a pôde abalar. A casa não cai, porque estava bem construída na rocha. E nós católicos na rocha, que é Pedro, Papa, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Só nós temos essa unidade, que é muito bonito, nenhuma igreja tem. Só nós, igreja católica ocidental, que nós temos essa unidade, essa comunhão com o Papa. É coisa nossa, isso é fantástico. Mateus 16, 18, leia. E a igreja é uma só, lá está, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Uma igreja só tem uma igreja. Então o Papa, Cristo, realmente a cabeça é Cristo, né? A igreja, que é o corpo de Cristo, não se pode separar a cabeça do corpo, senão deixa de existir, né? Então a igreja, que é o corpo, unida à cabeça, que é Cristo, e na igreja o Papa, porque nosso Senhor deixou. Isso nos confere unidade, rezar sempre pelo Papa. É uma grande graça que nós temos na igreja católica. Aquele, porém, ele continua, que escutou e não obedeceu, esse nem entendeu, porque o escutar é obedecer, mas se ele escutou e não pôs em prática e não obedeceu, é semelhante ao homem que construiu sua casa ao ré do chão, não tem alicerce. Esse aqui não está na rocha, não está em Cristo. Se não está em Cristo, vai cair. Se não está na rocha, vai cair. Se não é alicerçado sobre a rocha, já caiu. Sua casa ao ré do chão, sem alicerce. Não tem alicerce, não tem casa, não construa casa sem alicerce. Outro dia um colega meu disse que comprou aí um sítio, não sei o que, todo bonitinho, murado e tal. Só que o muro todinho não tem alicerce, né? Começou a cair. Começou a cair lá o muro, né? Tem que fazer de novo. A torrente deu contra ela, contra a casa. A torrente, a tentação, a provação. Imediatamente desabou. O senhor vai falar e desabar. Tá? Ficou nada. Versículo 49. Né? E foi grande sua ruína. E foi grande sua ruína. Kai eltis sinekvesen, kai egenet otoremates oikias ekenas mega. E a ruína foi grande daquela casa. Foi grande a ruína. A ruína da casa, a pessoa que não está alicerçada em Cristo. A ruína é grande. Essa pessoa não sobreviverá na fé. Porque ela não tem fé. Se ela não edificou a casa dela, a vida dela, na oração, na fé em Jesus, se o alicerce não é Jesus, ela vai desabar. Aí cair não vai desabar, ficar nada. Então, uma advertência muito séria. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis, mas não fazeis o que eu digo. Por que a gente edifica a nossa casa não na rocha, que é Jesus Cristo? É uma advertência muito séria, irmãos. Então, que essa palavra penetre no nosso coração e que Maria Santíssima nos ensine a colocar em prática a palavra do Filho dela. Qual é a maior casa edificada sobre a rocha? Maria. A igreja, certamente, Maria. Porque ela gerou a rocha. Nesse sentido, não existe salvação sem igreja, sem Maria, né? E sem a igreja católica. Sem Maria, porque ela gerou Jesus. E sem a igreja católica, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não tem salvação sem Cristo, certo?
Mas a igreja é o corpo de Cristo. Não pode separar o corpo da cabeça, então não tem salvação sem igreja. E não tem sem Maria, porque Maria gerou Cristo. Poderia ter nascido de outra maneira, de outra mulher, mas foi através dela. Então não tem, já que ela gerou, né? O Jesus foi gerado nela pelo Espírito Santo, então não existe sem ela. Maria conhece a rocha, porque ela gerou a rocha. Então, se você quiser construir a sua casa sobre a rocha, que é o filho dela, peça a ela, se aproxime de Maria. Peça que ela construa a sua casa, a sua vida, o seu coração sobre a rocha, que é o filho dela. Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz com Jesus e com Maria. De Deus invadiu meu coração, chamou-me pelo nome, me conheceu.